Meus irmãos, vamos ler a Bíblia? Tiago 1, 19 e 20. Vamos ler. Sabeis isto, meus irmãos. Sabeis isto, meus amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Amém, meus irmãos? Sentem, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, nós estamos falando sobre a carta de Tiago e o primeiro capítulo, nós já falamos algumas mensagens, você que já participou conosco. E no primeiro capítulo, quero pregar hoje, encerrar na próxima segunda, sobre o primeiro capítulo, aí vamos partir para o segundo capítulo da carta de Tiago. Nós temos dito que a carta de Tiago, irmãos, é uma carta prática, ou seja, nos fala com clareza como nós praticar. Diz os estudiosos, irmãos, que a carta de Tiago é o sermão da montanha, o sermão da bem-aventurança na prática, no exercício do ministério do dia a dia. Nós falamos, meus queridos irmãos, na outra segunda-feira, nós falamos que o crente verdadeiro tem a sua vida centrada na palavra de Deus. E hoje nós queremos falar, irmãos, que o crente verdadeiro tem relacionamentos governados pela palavra. O crente verdadeiro tem relacionamentos governados pela palavra. Isto é, meus amados irmãos, o crente verdadeiro, ele não é apenas centrado na palavra de Deus, como nós vimos na outra segunda. Não somente tem a sua vida centrada na palavra, mas também ele é governado pela palavra, inclusive nos seus relacionamentos interpessoal. O nosso relacionamento, irmãos, ele é governado pela palavra de Deus. O cristão verdadeiro, irmãos, ele pode orar o Pai Nosso, meus irmãos, que diz: venha a nós o teu reino e faça a tua vontade. Vejam, eu já preguei sobre o Pai Nosso, que o cristão, ao orar o Pai Nosso, está dizendo: venha o teu reino e faça a tua vontade. Não é tão simples, irmãos. É fácil nós fazer a primeira parte da oração: venha o teu reino, as benesses do reino, as bênçãos do reino. Mas agora, meus irmãos, dizer faça a tua vontade é só para crente verdadeiro. O crente verdadeiro, ele pode fazer essa oração: faça a tua vontade. E a vida, e o crente verdadeiro, irmãos, ele tem o seu relacionamento, meus amados, governado pela palavra. Olhe bem, irmãos, em primeiro lugar, ele governa a sua fala. Ou seja, ele está pronto para ouvir. O crente verdadeiro, ele governa a sua fala. E ele está pronto para ouvir. Olhe bem, irmãos, interessante que o termo pronto, do grego, irmãos, é taxis. Da onde vem a nossa palavra táxi, que quer dizer rápido. E o táxi, meus irmãos, ele é um carro de serviço. O táxi, irmãos, ele deve estar sempre disponível. E o objetivo do táxi, o seu objetivo, irmãos, é atender o cliente sempre. Se nós, irmãos, vamos usar um táxi, é porque nós temos pressa. Vejam bem, irmãos, olha bem, se a palavra pronto vem de táxi, quer dizer, nós devemos estar sempre preparado, disponível para ouvir. Estar pronto, disso vem essa palavra. Zenão, irmãos, um pensador antigo, ele dizia o seguinte: temos 2 ouvidos, mas apenas uma boca. Assim nós podemos escutar mais e falar menos. Por isso que Deus nos fez dessa forma, irmãos, com 2 ouvidos e uma boca, para que nós possamos falar menos e ouvir mais, irmãos. Nós devemos, meus irmãos, temos de considerar, irmãos, ainda que os nossos ouvidos, eles são externos. Tanto é que quando alguém fala de longe, você às vezes precisa fazer assim, porque o ouvido, ele é externo,
para ouvir, para facilitar você ouvir. Ou seja, você ouve automaticamente, os teus ouvidos já estão prontos para ouvir, mas a tua língua, a tua boca, a tua língua, irmãos, ela está rodeada de um muro de dentes, que ainda te limita a você falar. Quer dizer, ouvir, você pode ouvir e ouve facilmente, mas falar, você tem que destravar. Você tem, meus amados irmãos, que estar, meus irmãos, destravar, ou seja, tomar uma iniciativa para falar. Quer dizer que você falar é uma iniciativa, mas ouvir, você mesmo que não tome nem iniciativa, você vai estar ouvindo. E ouvir, irmãos, e há quem diga que tem certas coisas que nós ouvimos que é melhor ouvir do que ser surdo, né? Mas tem coisas que não podemos impedir de ouvir, mas de falar, você pode impedir de você falar. Você tem o controle. É preciso, meus amados irmãos, que nós estejamos prontos para ouvir a palavra, a voz de Deus. É pronto para nós ouvirmos a nossa consciência. Devemos estar prontos para ouvir a nossa consciência. Bem verdade que essa nossa consciência não pode estar corrompida, essa consciência não pode estar cauterizada, essa consciência tem que estar sensibilizada, e nós devemos estar prontos para ouvir a nossa consciência, ouvir a voz de Deus, ouvir a nossa consciência, mas também ouvir a voz do próximo. Devemos estar prontos para ouvir. Se nós estivéssemos, meus amados irmãos, prontos para ouvir, com a mesma disposição, irmãos, que nós estamos prontos para falar, meus amados irmãos, certamente haveria menos ira e mais encontros abençoadores e saudáveis, meus amados irmãos, entre nós, se nós tivéssemos com a mesma disposição para ouvir do que a mesma disposição para falar. Muitos problemas nós evitaríamos, meus amados irmãos. Olha bem, as pessoas procuram, irmãos, os divãs dos psicólogos para poder falar, meus amados irmãos, dos psicanalistas para poder se sentarem, porque tem a necessidade de falar. O ser humano tem essa necessidade. Falar, irmãos, é uma necessidade básica do homem, é uma necessidade básica, e ouvir, irmãos, é uma responsabilidade vital. Falar é uma necessidade básica e ouvir é uma necessidade, irmão, ou uma responsabilidade vital. Nós devemos ter esses cuidados. Olhe bem, meus irmãos, o que disse o Dale Carnegie. Esse homem é um treinador, ele é escritor, ele é um orador americano. Ele diz o seguinte, que para aprender a ouvir, irmãos, as pessoas, é uma das maneiras mais eficazes de se fazer amigos. Ele diz que se nós aprendemos a ouvir as pessoas, é a maneira mais eficaz para se fazer amigos. Todos, meus irmãos, gostam e precisam, sim, de falar, e muitos de falar de si mesmo, meus amados irmãos. Nós temos de ouvir, irmãos, sim, com os ouvidos, com os olhos e com o coração. Nós devemos ter esse cuidado de ouvir as pessoas. As pessoas precisam, meus irmãos, têm essa necessidade de falar, e nós temos que ter a habilidade de parar para ouvir. E quem ouve, meus irmãos, ele tem condições, meus amados irmãos, de poder ser benéfico para as pessoas. Devemos parar para ouvir. Nós precisamos, irmãos, disponibilizar muitas vezes tempo e também atenção para os outros, para nós ouvir as pessoas. As pessoas, irmãos, elas são mais importantes para nós, mas deve ser, irmão, mais importante para nós do que as coisas. Por isso você deve aprender a parar para ouvir, dar atenção para as pessoas. As pessoas querem ser ouvidas. Quantas pessoas, irmãos, que precisam tirar do seu coração tantas coisas e precisam encontrar alguém para poder falar. Ei, pare para ouvir alguém. Esse alguém precisa desabafar com alguém, e esse alguém talvez é você, que precisa parar para ouvir uma pessoa angustiada, uma pessoa necessitada. A Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que devemos ser cedo ou pronto para ouvir, e tardio para irar-se.
Nós devemos, irmãos, ter esses princípios. Parar para ouvir. Você tem parado para ouvir? Cedo para ouvir, pronto para ouvir, e tardio para falar. Nós devemos, meus amados irmãos, olhe bem, nós devemos adorar a Deus. Nós devemos, meus irmãos, amar as pessoas e usar as coisas. Essa é a regra, meus amados irmãos, de ouro da comunicação interpessoal. Nós amar a Deus, nós devemos, meus irmãos, adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas às vezes, irmão, nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Não, Deus quer que você ame as pessoas e use as coisas. As pessoas precisam ser amadas por você. Você tem que parar para ouvir as pessoas. Devemos ser pronto para ouvir. Você já parou para ouvir? E a tendência nossa, irmãos, é não parar para ouvir. Mas a Bíblia diz, esteja preparado, esteja pronto para ouvir. Deus, irmãos, quer ouvir a nossa voz. Muitas coisas temos que falar para Deus. Glória a Deus. Mas tem pessoas que querem falar contigo, você precisa ouvir o teu irmão. Agora é interessante, irmãos, que nós devemos despertar nas pessoas a confiabilidade para as pessoas poderem falar conosco. Abrir o coração para nós. Poder se sentir confiante. Porque como é triste, né? Quando tu fala alguma coisa para alguém, e esse alguém pega essa fala e reproduz. E reproduz às vezes de uma forma que não deve. Então se alguém um dia confiou em você, falar alguma coisa, você para ouvir. E se é para guardar, guarda no teu coração esta palavra. Precisamos mais do que nunca, e aqui nós estamos falando para líderes, que tem que ter habilidade para ouvir. E tem muitas coisas que nós ouvimos, tem que ir para a sepultura, tem que ir para a eternidade com nós. Não pode ser replicado. Esse dia eu almoçava com alguém e dizia para esse alguém, nós tratando um assunto, eu disse para ele, eu vou te contar um assunto que tinha a ver com o que nós estávamos tratando. Eu disse, mas se um dia nós nos tornarmos inimigos, tu não pode usar isso contra mim. Ou seja, a pessoa ter a maturidade de ouvir certas coisas. Nós precisamos ter isso, irmãos. Quantas pessoas que enquanto você era amigo dela, ela te abriu o coração, depois deu um probleminha, você usa aquilo contra a pessoa. Nunca faça isso. Se ela confiou em você, abrir o coração para você, no momento de confiabilidade, de relacionamento saudável, de amizade, mesmo que um dia você dê alguma dificuldade com essa pessoa, seja leal àquele momento de confiabilidade, que a pessoa confiou em você, que ela abriu o coração para você. Nunca use isso para denegrir ou para atingir essa pessoa. Seja digno de alguém que possa abrir o coração para você, ser cedo para ouvir. Em segundo lugar, irmãos, eu aprendo aqui, o cristão verdadeiro tem esse relacionamento, irmãos, é controlado pela palavra. Ele deve ser tardio para falar, cedo para ouvir e tardio para falar. Nós precisamos, irmãos, estar atentos sobre o que nós falamos. Estar atento naquilo que nós falamos, irmãos. Estar atento no que falarmos, quando falarmos, para quem falarmos e por que falarmos. Estar atento. Veja bem, a palavra que tu não falou, tu é senhor dela. Mas a palavra que tu falou, ela é teu senhor. Ela manda em você. Mas enquanto tu não falar, tu manda na palavra. Tu é senhor da palavra que tu não falou ainda. Mas a palavra que tu falou, ela é senhor de você. Então, meus amados irmãos, devemos ter cuidado. Nós precisamos falar, irmãos, e estar atento àquilo que falarmos. Eu falei aqui uma vez que tem irmãos que falam com a língua desconectada do cérebro. Não sabem o que estão falando, nem pensam antes de falar. Não, irmãos, o cristão tem que estar com a sua vida, com a sua língua conectada ao cérebro. E além de tudo, estar conectado com a palavra de Deus. Nós devemos cuidar o que falamos. Tem pessoas, irmãos, que dizem no linguajar aí popular, que fala pelos cotovelos, né? Fala o que dá na telha, como diz o Magrão. Não, o cristão verdadeiro, ele pensa antes de
falar. Deve ter cuidado, irmãos. Provérbios 25:11 diz assim, ó, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. A nossa palavra, irmãos, ela tem que ser temperada e ser temperante. Ela não pode ser uma palavra frívola, não pode ser uma palavra jogada ao vento. Até porque eu e você temos consciência que toda palavra dita, um dia prestaremos conta diante de Deus. Enquanto tu não falar, tu és senhor da tua palavra, mas depois que tu falar, ela é senhor de você. Amém, meus amados irmãos? É preciso saber a hora de falar e também o que falar. Saber a hora e saber o que falar. Precisamos ter esse cuidado, porque existem algumas coisas que não voltam mais. Uma delas é a palavra dita. Depois que tu diz, tu tenta ir pegar a palavra, não consegue mais. Já está dito. Ainda mais se alguém gravou. Hoje, por exemplo, essa minha palavra se eterniza, porque ela está sendo gravada nas redes sociais, sendo transmitida. Então, querido irmão, tenha cuidado. Olha o que disse John MacArthur Jr., ele é um ministro e escritor evangélico norte-americano. Ele diz o seguinte, ele comenta sobre essa questão, irmãos, do muito falar. Ele disse o seguinte, que está estimado, irmãos, que em média as pessoas falam 18.000 palavras em um dia. Ele disse isso, é o suficiente, irmãos, para preencher 54 páginas de um livro. Em média, e há quem diga que as mulheres falam mais. E o homem tem que deixar a mulher falar, porque se ela não falar tudo um dia, vai falar no outro dia o dobro. Mas em média, fala 18.000 palavras. Ou seja, irmãos, em um ano, essa montanha, irmãos, de palavras, ela será suficiente, irmãos, para preencher 66 volumes de 800 páginas, do que nós falamos durante o ano, em média. Um pode falar mais, outro menos. Olha bem, irmão, 66 volumes de 800 páginas do que nós falamos durante o ano. Irmãos, e o que é que está sendo escrito nas páginas daquilo que nós falamos? Se de porventura as pessoas escreverem tudo que nós falamos e no final do ano alguém imprimir esse livro e der para alguém ler, será que nós podemos tirar alguma coisa boa que foi dito durante o ano? Ou será que aquelas palavras só destruíram, só esfacelaram a fé das pessoas? Será que só criaram contenda, discórdia? Mas que esse livro, que porventura possa ser escrito desse montante de palavras que ele falou durante o ano, possa edificar as vidas, possa edificar os corações e possa trazer uma palavra de bênção para as pessoas. Amém. A Bíblia diz, irmãos, que a palavra, irmãos, ela é viva. Então, a tua palavra, ela tem vida, como também tem morte. Você pode trazer uma palavra boa, como pode também trazer uma palavra mal. O que nós temos, meus amados irmãos, a dizer? É verdadeiro? E eu preparei aqui para os obreiros depois o esboço dessa mensagem, e coloquei aqui no final aqui um anexo, que vai falar sobre as 3 peneiras de Sócrates. Não vou citar, os irmãos os obreiros podem pegar depois, que no final está escrito que as 3 peneiras de Sócrates, que passa as palavras nossas. Olha bem, irmãos, o que nós temos a dizer, irmãos, é verdadeiro? É oportuno eu dizer? Vejam bem, vou citar um exemplo aqui, de palavra inoportuna. Um irmão estava velando a esposa, eu estava nesse velório, chorando do lado do caixão. Chegou um outro irmão, presbítero da igreja, sentou do lado dele, e disse: irmão, não chore, daqui um diazinho, irmão, casa de novo. Eu viuvei, em 2 meses casei. Não precisa chorar logo. O irmão, para não xingar, para não fazer um escândalo no velório, só olhou para o irmão. Quanto a ele aconselhar o irmão um dia a voltar a casar, não tem problema.
não é pecado nisso, não estaria errado nisso, mas inoportuno. Ou seja, irmãos, aquele obreiro tinha que ser xingado, porque não entender, meus irmãos, a oportunidade. Meus irmãos, nós temos que entender, irmãos, o que dizer e quando dizer, se é oportuno não dizer. Tem horas que não dá para dizer. Tem uma expressão que diz, perdoe minha expressão só para... que em casa de enforcado não se fala em corda. Quer dizer, não é oportuno falar sobre assuntos que porventura está envolvendo a pessoa. Não é o momento. Devemos ter esse cuidado, irmãos. Se é o que nós falamos, em primeiro lugar, se é verdadeiro. Segundo, se é oportuno. Terceiro, se edifica o que nós vamos falar. Nós temos essa missão, irmãos. E também, irmãos, se isso transmite graça aos que a ouvem. A pessoa que vai ouvir o que tu fala, ela vai sair dali melhor ou pior? Vai causar nela algo de bom ou algo de ruim? Então por isso, irmãos, nós somos portadores de boas novas. Não é de más novas, não é de más novas, mas é de boas novas. As pessoas que te ouvirem têm que ter prazer em te ouvir. Quantas pessoas, irmãos, que parece que tem prazer, meus irmãos, de sempre trazer uma mensagem negativa, mas eu aprendo aqui, irmãos, com Tiago, que o homem deve cuidar aquilo que fala. Tem responsabilidade, irmãos. Geralmente, muitos falam antes de pensar. Muitos falam, irmãos, antes de ouvir, antes de orar, meus amados irmãos. Antes até mesmo de medir as consequências. Porque tem falas, irmãos, que nós falamos, irmãos, que tem consequências incríveis. Olha o testemunho, testemunho na verdade. Estava um irmão conversando com o senhor, um irmão da igreja. Esse senhor não era crente, e a esposa desse senhor estava sendo infiel a ele. E o irmão conversando vinha vindo a senhora. E ele disse para o vizinho: que tu acha da fulana? Diz que anda saindo com fulana. Quando ele deu por conta, ele estava falando para o marido da mulher. Imaginar a consequência disso? Imaginar o fato disso? Sabe por quê? Porque a pessoa fala de tudo e de todos para qualquer um, sem medir consequências, sem pensar em nada. Não, meus amados irmãos, em primeiro lugar, nós devemos ter, meus irmãos, cuidado naquilo que falamos. Orar por isso, meus irmãos, ouvir antes. Nós devemos ter, irmãos, muito cuidado com isso. Porque a Bíblia vai dizer em Provérbios 18 e 21, a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Ei, irmão, a tua língua tem sido uma navalha que mata, que fere, ou tem sido uma graça que abençoa as pessoas, que traz alegria, que traz contentamento? Qual é que tem sido a minha fala? Eu disse que esse provérbio inglês, irmãos, que diz que nós somos senhor das palavras não ditas, mas somos escravos da palavra dita. A palavra dita, ela é nosso Senhor, mas nós somos Senhor da palavra não dita. Enquanto você está só pensando e não falou, você é Senhor desta palavra. Cuide isso. Davi, meus irmãos, ele orava a Deus e pedia. Olha o que Davi fazia. Salmo 141 e 3. Davi, irmãos, era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era um homem qualquer, ele era o rei de Israel. Era um homem que comandava, um homem que fazia tratados, reuniões. Era um homem que a sua palavra tinha um poder. As pessoas estavam sob o poder da palavra de Davi. Davi tinha poder, a palavra dele tinha poder sobre a vida, ou vivia ou morria pessoas, tinha poder a palavra de Davi. E olha o que Davi ora no Salmo 141, versículo 3, irmãos. Eu quero orar esse texto. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Meus irmãos,
Davi, que era Davi, ele entendia que ele mesmo no auge da sua maturidade, no alto da sua capacidade intelectual de comando, ele entendia que precisava que o Senhor colocasse uma guarda à sua boca e uma vigia à porta dos seus lábios. Que essa seja a minha oração, que essa seja a tua oração. Senhor, coloca uma guarda na minha boca e coloca uma vigia sobre os meus lábios, para que eu não venha falar o que eu não devo. Tiago está nos ensinando, meus irmãos, isto, que devemos ter cuidado naquilo que nós falamos. O que é que tu tem falado por aí? Ei, talvez teu pastor não viu, talvez tua esposa não viu, talvez teu esposo não viu, mas há alguém que ouve. Eu citei uma frase essa semana, eu estava pregando não sei onde. Eu citei uma frase que eu ouvi de um pregador, que ele diz o seguinte: olha o que ele falou. Deus tira alguém de perto de você, porque Ele ouve coisas que você não ouve. Deus tira pessoas de perto de você, porque Ele ouve coisas que você não ouve. Que eu e você possa dizer: Senhor, que as minhas palavras, todas as pessoas possam ouvir que as minhas palavras são boas. Amém? Olha, eu fui tratar um caso, por exemplo, irmãos, de um casal que deu um problema, e eu chamei o marido dela para tratar. Ele estava em conflito, com dificuldade. Sabe o que me admirou? A forma que o marido falava da esposa. Por exemplo, a esposa não cozinhava. Ela não cozinhava, tinha que almoçar fora, ou ele cozinhar. Era uma das dificuldades. Sabe como é que ele disse quando foi se referir à esposa para mim? Pastor, o senhor sabe que a minha esposa, ela não é muito prendada na cozinha. Ela tinha tantas palavras que podia dizer, ofensiva, mulher, mas ele foi cuidadoso. Minha esposa não é prendada na cozinha. Era fragilidade, mas ele cuidou as palavras para dizer. Quantos de nós, irmãos, que às vezes vão fazer considerações sobre A, sobre B, ou até mesmo o cônjuge, as palavras não são palavras boas, agradável. Cuide, você não precisa ter alto grau de escolaridade para ser cuidadoso, para ser sigiloso nas palavras, e também para ser carinhoso nas expressões. Precisamos, irmãos, rever isso. Olhe bem, meus irmãos, olha o que Sócrates disse, você vai ler, você é obreiro que recebeu isso aqui. Sócrates disse, irmãos, que nós precisamos sempre passar as nossas palavras por essas três peneiras, que é a verdade, ou seja, é com que, se é verdade, se é com a pessoa certa e se é oportuno eu falar, são as peneiras que devemos passar, devemos ter cuidado. Querido irmão, quantos conflitos tem na igreja? Quantos conflitos tem na família? Por causa do que nós falamos demais. Eu li uma frase interessante esse dia, que devemos falar muito de Deus, pouco de nós, e nada do nosso semelhante. Ou vice-versa, não falar muito de Deus, pouco do nosso semelhante e nada de nós, sobre nós. Tenha cuidado naquilo que tu fala. Se tocado e gastar 18 mil palavras, que seja falando das coisas de Deus, falando de Deus. Me caminho para o encerramento, irmãos. Em terceiro lugar, ele deve ser tardio para irar-se. Tiago aqui ele está dizendo, irmãos, que a ira deve ser tratada com reflexos lentos. A ira deve ser tratada assim. A maior demonstração, irmãos, de força, presta atenção, a maior demonstração de força, ela está no autocontrole. A maior demonstração de força não é no domínio, irmão, sobre os outros que nós demonstramos força, mas é no controle nosso. A Bíblia vai dizer isso no Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Meus irmãos, demonstração de força é quando eu domino eu mesmo. A vontade de falar, a vontade, irmãos, de falar, mas eu controlo,
eu domino. Há duas coisas, irmãos, perigosas em nós, irmãos, do nosso espírito. Em primeiro lugar, é o nosso espírito a respeito à nossa ira. Duas coisas perigosas. Primeiro é, irmãos, a explosão da ira. Ou seja, meus amados irmãos, o temperamento indisciplinado. A pessoa que se explode. E quantas vezes nós colocamos no temperamento nossa explosão? Eu me irei e falei. Não devemos se irar, não devemos explodir. É claro, meus amados irmãos, que há outra complicação, que é quando nós, irmãos, também temos a implosão da ira. É quando nós guardamos muito para dentro de nós. Ei, irmão, essa noite eu disse, Senhor, não deixa eu explodir, mas também não deixa eu implodir das iras, que eu possa ter o domínio e descarregar aos teus pés, para que eu não venha sofrer e não causar problemas ao meu semelhante. A ira, meus amados irmãos, elas tentam, meus irmãos, nos destruir, mas quando nós temos o domínio, o controle, meus irmãos, Deus é o que faz nós vitorioso. Tem pessoas, irmãos, que dizem que eu não levo desaforo para casa. Tem pessoas, irmãos, que dizem, irmãos, que é o meu temperamento. Eu sou sincero, eu digo o que penso. Não, irmão, nem tudo que tu pensa deve dizer. Não, tem que cuidar. Sabe por quê? Porque você é um crente na mão de Deus, e o teu relacionamento tem que ser controlado pela palavra de Deus. Nós não podemos, meus amados irmãos, ser uma bomba explodindo aonde nós chegamos. Não, nós precisamos, irmãos, ter o domínio, ter o controle, para que nós sejamos abençoados e não venhamos criar conflitos, criar problemas, meus irmãos, tanto para nós quanto para os outros. Que essa noite eu saia daqui mais prudente, eu saia daqui mais equilibrado, mais controlado. Tenho controle, irmãos, em todos os aspectos. Tenha cuidado, se você se irou, enche a boca d'água. Não fale com a boca cheia. Não fale. Se você se irou, conte até 10. Se é pouco, conte até 100. Mas cuide, porque quantos problemas você tem, quanta dificuldade nós temos, porque não controlamos o que falamos, não controlamos a nossa ira. Mas, irmão, devemos ser cedo para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago está te pregando para nós. Essa carta foi escrita há quase 2000 anos atrás, mas parece-nos que foi escrito ontem, e chegou hoje à tarde para mim, chegou hoje à tarde para você, dizendo, você seja cedo para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Se coloque em pé, eu quero orar contigo essa noite. Que essa palavra seja que você possa refletir essa palavra. Que essa palavra, irmãos, possa ser guardada em nosso coração. Quantas pessoas que vencem no silêncio? Quantas pessoas que vencem sem falar? Minha palavra de conselho para você, para mim, vamos cuidar. Quantas lutas nós criamos, quantas dificuldades nós criamos, mas Deus quer que eu e você vivamos em paz, um com o outro inclusive. Tu não pode dizer tudo que pensa, não pode não, você tem que refletir, tem que filtrar aquilo que fala, para que Deus abençoe você. Vamos orar a Deus, depois a Mamília vai estar adorando ao Senhor, o Marcos Rosa vai estar fazendo essa oração, por nós, por mim e por você, e orando a oração do salmista. Senhor, coloca um guarda na minha boca, coloca um vigia nos meus lábios, para que eu possa te servir melhor.